boa noite, Simone. Boa noite. Tá joia? Fez o marido me assistir, tá vendo? Esse visual perdido da vida. Você viu? Só assim, né? Eu tô cheio de honra aí. Boa noite, todo mundo. Boa noite, minha querida irmã. Boa Muito noite. bom poder te receber aqui nas nossas conversas de terça-feira. Eu tenho certeza que nós vamos poder conversar muita coisa gostosa, interessante. E deixa eu só colocar uma coisinha aqui que eu quero ficar mais fácil, para mim não me perder na nossa conversa. Estava aí conversando com você pelo Instagram, pelo Zap, e me perdi agora. Vamos cá. Isso. Isso. Então, lá. Nós hoje estamos com um tema muito interessante, que me agrada muito, que é sobre a arte. Lembrando, né, que num canal sobre saúde mental e espiritualidade, a arte já deveria ter vindo para cá com maior clareza, né, porque a arte envolve esses dois ângulos da nossa caminhada, da nossa busca, né? A arte é uma das manifestações que demarcam a história da humanidade mais antiga, né? Nós temos aí as pinturas rupestres falando sobre a arte. A arte conta a história, a arte traz a beleza, a arte encanta, ensina, e cada vez mais a gente consegue descobrir, né, o quanto que a arte fala da criatura humana, fala de dentro dela, e o quanto que a arte pode contribuir para isso, né? Eu fiz um curso de psicologia sistêmica e a minha professora dizia, né, que os artistas conhecem mais a alma humana do que os terapeutas. E eles descrevem isso através das palavras, através dos sons, através da música e através de todas as manifestações artísticas, né? Então, nós vamos hoje poder conversar sobre isso. E para essa oportunidade, nós estamos trazendo a Simone Aguiar. Ela é arte terapeuta e ela faz parte do grupo Entre Linhas Arte Terapia. Então, para começar, né, Simone, fala para a gente um pouquinho o que é o Entre Linhas Arte Terapia, como isso surgiu e qual que é o trabalho que vocês realizam, quem é que participa desse trabalho, né? Acho que isso é muito interessante para todo mundo conhecê-lo. Uhum. Primeiramente, eu queria dar boa noite, né, para você, irmão querido aí de tanto tempo. Um prazer estar aqui, agradecer essa oportunidade maravilhosa dessa conversa gostosa, né, sobre um tema tão agradável e importante ao mesmo tempo, né? E agradecer as pessoas que estão aí prestigiando e nos ouvindo. E o Entre Linhas, ele surgiu em 2019. Somos 4 arteterapeutas e ele surgiu do desejo mesmo de levar arte-terapia, né? Nós, durante o curso, que é um curso de especialização que dura 2 anos, a gente viu tanto que a arte-terapia, ela é maravilhosa, né? Eu particularmente não sabia desse grande poder que a arte tinha, né? Essa característica terapêutica. E somos 4,
né? Elas estão aí presentes, a Madalena, a Eliane e a Elizabeth. E então nós quatro, né, desde 2019, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, iniciamos com oficinas e workshops presenciais, e com a chegada da pandemia, a gente acabou, né, tendo que dar uma parada e dar uma reformulada. E aí, agora, em 2021, 2021 não, desculpa, 2022, nós ampliamos mais a nossa atuação, até por uma experiência que nós passamos, né, nós vivenciamos, que foi quando a gente saiu do curso, né, a gente sai um pouco assim perdido, né? E agora, como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai atuar e tudo mais? E aí a gente está com essa proposta agora, esse ano, iniciamos esse ano, de uma formação continuada, de promover cursos, minicursos, palestras, oficinas, mas voltados para o profissional arteterapeuta e para o estudante. Então, nós estamos fazendo, né, fizemos um curso, já promovemos palestras, estamos com outro curso aí que vai iniciar semana que vem, do uso das cores na prática da arteterapia, e são cursos bem interessantes, assim, que auxiliam o profissional, né, o profissional na sua prática diária, né, e o aprofundamento com a história da arte, porque se o arteterapeuta o material dele de trabalho é a arte, ele precisa saber, né, da história da arte, né, de todo esse contexto. Então, é assim que o Entre Linhas vem atuando aí, é um grande prazer estar com essas amigas queridas aí. Embora o nome pareça óbvio, né, quando se fala em arte terapia, as pessoas têm ideias muito diferentes, ou às vezes muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando têm o interesse de entender o que seja arte terapia, né? Mesmo dentro do campo profissional, a gente vê que as pessoas não têm muita clareza do que seja a arte terapia, né? Eu tive a felicidade de conhecer trabalhos de arte-terapia ainda antes da minha formação psiquiátrica como estudante estagiário no Centro Psicopedagógico, que foi uma instituição muito importante em Belo Horizonte, que tinha um trabalho voltado a crianças e jovens com dificuldades de aprendizado, com dificuldades de comportamento, com transtornos mentais. E, infelizmente, né, as políticas de saúde nesse Brasil, elas sobem, descem, mudam, e o centro psicopedagógico deixou de existir. E era um lugar onde a gente tinha profissionais de todas as áreas. A gente tinha fono, neuropsicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, educador físico, médicos, com várias especializações, psicólogos que atuavam em várias áreas, assistentes sociais especializados nesse contexto, e eu tive a oportunidade de conhecer isso. Mas eu vi muitas vezes dentro do Hospital Espírita André Luiz, muitos colegas, que não só médicos, que achavam que a arte-terapia era para ocupar tempo de paciente, né? Isso acho que mudou muito com a chegada da Otília, né, que eu sei que você conhece, com quem você pôde fazer formação. E a Otília foi para o hospital num caminho diferente, como voluntária para dirigir o hospital. E ela abriu esse
passo importante da arte-terapia dentro do Hospital André Luiz. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente um pouco o que realmente é a arte-terapia, né? O que é esse trabalho, o que ele pode abranger para ajudar as pessoas. Uhum. Essa fala sua é bem interessante, assim, bem importante, porque realmente a arte-terapia ela ainda não é tão conhecida, né, pelas pessoas. Ela é confundida, às vezes, com aulas de artes, né? Então, assim, a arte-terapia, ela é uma abordagem terapêutica, tá? E é uma abordagem terapêutica que ela usa a arte, os recursos da arte, como forma de expressão. Então, a gente usa de um tudo relacionado à arte, né? A gente pode usar recursos da pintura, o desenho, a colagem, a modelagem, pode usar a sucata, pode usar elementos que estão na natureza, folhas, flores, música, dança, teatro, tudo, né? Tudo isso isso tudo é recurso para atuação no setting arte terapêutico, né? E tudo isso, obviamente, com o objetivo de ser terapêutico. Então, é um processo, né? Não é a aula de artesanato, digamos assim, que a pessoa vai lá e ela simplesmente, né, faz, ela vai aprender técnicas e vai aprimorar, né? A arte-terapia, ela não tem essa finalidade de ensinar técnicas, né? Na arte-terapia, para nós, a gente não é importante essa questão da estética, né, como é entendida aí dentro do campo da arte, digamos assim, no sentido de ser feio ou bonito, de ser certo ou errado. O que é importante é a expressão, o que a pessoa fez, né? Aquela produção artística. Então, através desse fazer artístico que a pessoa começa a entrar em contato com conteúdos internos, né? A arte-terapia, nossa arte-terapia, a arte-terapia que nós trabalhamos, ela é de abordagem junguiana, né? E Jung trabalhou muito a questão do inconsciente. Então, a arte-terapia, ela, através desse fazer artístico, ela consegue acessar esses conteúdos do inconsciente, porque não tem filtro, né? É muito diferente quando a gente fala que a arte-terapia é uma abordagem terapêutica não verbal. E o que é esse não verbal? Existe uma escuta terapêutica, né? Mas a pessoa que está naquele processo, ela não precisa ficar falando, conversando o tempo todo com o terapeuta, né? A fala dela é através da expressão, do fazer artístico. Então, ela vai fazer uma colagem, ela vai fazer um desenho, ela vai fazer uma pintura, ela vai fazer um gesto, e então vai fazer uma dramatização que seja, mas isso tudo é dela, é conteúdo dela. Então, ela coloca toda essa carga emocional e de conteúdos internos naquela expressão. E a partir dali, começa-se o trabalho, né? Porque aí ela vai fazer uma ampliação daquilo dali junto com o arte-terapeuta e assim vai chegando no processo aí de encontrar respostas, né? De destravar alguns nós aí que ficam, né, dentro do coração, dentro da psique. Então, e aí vai clareando um pouco, né? Então, essas emoções, né, todos esses complexos que vão se aflorando, vão perdendo força. E aí a pessoa consegue entrar num processo de organização mental, emocional, e vai trazendo, né, vai proporcionando aí um processo aí de melhora. Então, a arte-terapia, o principal foco dela é o autoconhecimento, né? Porque a gente sabe que só a gente se conhecendo o que acontece lá dentro, é que a gente vai conseguir
sair de processos, né? Sejam eles quais forem, né? De depressão, ansiedade, alguns outros tipos de transtornos e por aí, traumas, né? Então, é só a partir daí. Então, a arte-terapia, ela é uma poderosa ferramenta que contribui, né, para isso e de uma forma mais lúdica, né, uma forma mais suave de conseguir acessar esses conteúdos, né, internos sem tanta angústia, porque às vezes dentro do processo que a gente conhece, é o processo verbal, né, de uma terapia verbal, às vezes a pessoa ela trava, ela não consegue falar, ela racionaliza e fala, olha, eu não vou falar isso, não estou afim de falar daquilo, eu estou com vergonha, não quero expor. Então, isso tudo vai, de uma certa forma, dificultando o processo terapêutico. E na hora que ela faz uma expressão artística, não tem filtro, sai, né? Sai. Então, muitas vezes, a gente consegue ver contradições entre o que ela fala e o que ela manifesta no concreto ali na sua expressão. Então, é como se... Então, por que fica mais fácil? Porque é como se tivesse um distanciamento, né? Quando ela vai trazer as impressões, né, e o que ela vê naquilo que ela colocou ali naquele papel, ou que ela modelou, ela está falando da obra, ela não está falando dela. Então, é como se ela deslocasse, né? Ela fizesse um deslocamento para aquilo que está ali. Então, é a obra que está dizendo, não é ela, né? Mas tudo é conteúdo dela. Então, o processo fica mais suave para a pessoa, né? Menos angustiante. E ela se solta mais, né? Ela vai se soltando e vai se entregando nesse processo. Então, costuma ser um processo assim que tem até um pouco mais rápido, talvez, do que a própria terapia, né, mais verbal, exatamente por conta disso, né? A pessoa ela se solta mais e ela entra em contato mais direto com esses conteúdos e ela encontra suas próprias respostas, né? Nessa busca interna que ela faz. É importante isso que você está falando, né? Porque nós convivemos, ainda nesse momento, né? Com muitos preconceitos contra qualquer tipo de psicoterapia, seja ela verbal ou não verbal, né? As pessoas não compreendem essa força que tem o poder falar daquilo que está comigo, ou eu poder expressar de uma forma qualquer essas coisas que moram comigo e que eu mesmo não quero vir, né? Porque eu acho que isso é extremamente importante, né? E lembrando o quanto que esse caminho da arte, dentro, por exemplo, da saúde mental, é importante, e buscando a própria história da saúde mental no Brasil, né? O trabalho da doutora Anice Silveira, que é um referencial de humanização, né, do tratamento do portador de transtorno de saúde mental, ele era todo baseado na arte, né? E através da arte, ela conseguia se comunicar e criar uma valorização e uma transformação para o portador de transtorno mental. Então, e mesmo naquele momento, ela era mal vista, né? Ela não era bem entendida, né? O trabalho dela hoje
tem um valor histórico, né? A gente vê a psiquiatria colocando no lugar, né? Nós tivemos exposição, né? Acho que está correndo pelo Brasil a exposição da doutora Anise Silveira, e o tanto que o trabalho dela foi importante, né? Tem o livro no filme, né? Que conta a Sim. história dela, Uhum. e então nós vemos assim que ela se utilizou da arte para fazer com que o paciente ali dentro daquela instituição, uma instituição como a grande maioria das instituições públicas de saúde mental da primeira metade do século passado eram realmente verdadeiros manicômios, né? Que não, né, ofereciam esse lugar de humanização, tanto que a arte foi importante, né? E, e essa questão que você levanta, né, do paciente que não aproveita a terapia verbal. Eu costumo dizer, você já deve ter escutado eu falando por aí, que tem gente que paga a gente para mentir, né? Vai para terapia e mente descaradamente. É para ele, porque ele está mentindo para ele. Ele está fingindo que está se tratando. E eu aprendi, né? Aprendi com o pessoal da arte-terapia, que a arte-terapia tem essa qualidade, né? Ela quebra um pouco, não que a gente não possa se esconder, mas ela quebra de uma forma importante essa possibilidade da manipulação da informação. Então, dentro desse contexto, você podia falar para a gente quais são as principais indicações para se buscar um arte-terapeuta, né? Que é um troço ainda muito complicado, porque para procurar, não porque seja melhor, procurar psicólogo já é algo famoso, né? Está aí mais tempo no contexto do psiquismo brasileiro. As pessoas não querem, né? Elas não querem ir para terapia, porque acham que terapia não resolve nada. Mas quais são as principais indicações da arte-terapia? Costuma ser esse caso aí, das resistências, né? Muitas vezes a pessoa ela tem essa resistência de falar, né? Ou então ela procura algo onde ela possa se expressar de alguma outra forma. E na arte-terapia, assim, o ambiente da arte-terapia, ele é um ambiente um pouquinho diferenciado, né? Bom, eu não sei, acho que está dando para ver aqui, né? Eu estou no meu local de atendimento, né? Então, assim, é um local que ele tem uma característica diferente, ele tem uma questão do acolhimento gostoso, ele tem essa, não quer dizer que os outros não tenham, né? Claro, mas assim, como a gente trabalha com elementos de arte, então é um lugar assim que onde a gente respira criatividade, né? Então, assim, tem cor, tem aquele aconchego, né? E tudo num setting arte terapêutico, ele é pensado para receber aquela pessoa específica. Então, quando ela chega, ela vê que é diferente, tem alguma coisa diferente. Né? Às vezes ela chega e está tocando uma música, né? Ela é recebida com uma música, e essa música ela é pensada para aquela pessoa especificamente. Né? Então, quando ela chega, então, às vezes tem um cheirinho no ar, né? E aí,
também é pensado para aquela pessoa, né, para as demandas que ela traz. Os materiais que são que a gente coloca à disposição dela também são pensados para o processo dela. Então, assim, é um ambiente que é como se abraçasse aquela pessoa. Então, ela se sente mais protegida, né? Ela se sente um pouco mais confortável. E o fato dela não ser obrigada a se expor de uma forma tão direta, isso contribui muito, né, para que as pessoas procurem essa questão, né, de fazerem um processo arte-terapêutico. E também a arte-terapia, ela é muito indicada para pessoas que têm dificuldades da fala mesmo, né? Então, alguns pacientes, como você já citou aí, a questão da doutora Anis da Silveira, né? Ela tratava esquizofrênicos, né? Muitos com aquela dissociação imensa, não fala coisa com coisa, né? Vive num outro mundo. Então, assim, essa pessoa ela não consegue entrar num processo terapêutico que a gente, né, tradicional, verbal, porque ela não consegue elaborar nada, né? E então pessoas que estão em processo de Alzheimer, demências de uma forma geral, né, transtornos do espectro autista, também é muito indicado, porque não precisa, né, dessa fala. Então, para esses tipos de transtornos, né, pessoas que trazem esses tipos de transtornos, de características, é muito muito efetivo o resultado. Claro que guardadas as devidas proporções, né? Porque a gente não está falando aqui que a pessoa vai sair curada, né? Ele tem o transtorno do espectro autista e ele não vai ser mais, né? Não vai trazer mais esse sintoma. Não é isso que a gente está falando. Então, cada um vai ser atendido e vai receber o auxílio da arte-terapia dentro das possibilidades, né, de cada um deles. Mas a arte-terapia, certamente, ela vai proporcionar uma melhora, né, muito grande no quadro dessas pessoas, né? Vai trazer em alguns casos, consegue trazer uma certa organização, que é o que a gente vê muito, né, lá no filme, né, o Anis e o Coração da Loucura, né? Fala, né, mostra muito isso, né, no início, as pessoas, né, os pacientes completamente desorientados, naquela loucura total, fazendo, né, mil e uma coisas, e à medida que eles foram trabalhando, né, a pintura ou a modelagem, que era o que ela oferecia, né, com maior, assim, com a maior constância mesmo, eles começaram a se organizar, os próprios desenhos, as próprias pinturas começaram a ter formas, né? E eles começaram a se acalmar, a ficar mais tranquilos. Então, a gente acha que essas pessoas não sofrem, mas elas sofrem muito, elas trazem um sofrimento interno muito grande. Então, só que às vezes a gente de fora, a gente não consegue perceber, mas internamente elas estão em sofrimento. Então, esse processo da arte-terapia, esse fazer artístico, de forma espontânea, né, ele proporciona isso. Então, ele proporciona esse alívio, ele proporciona, traz um bem-estar maior para essas pessoas, né? Então, pacientes que trazem a questão do Alzheimer, né, claramente ficam mais tranquilos, né? Às vezes conseguem fazer algumas elaborações, podem retardar um pouquinho até o processo, porque está ativando ali neurônios, está ativando a questão da criatividade, né? Então, a indicação, ela é indicada para, assim, na verdade, não tem contraindicação, né? Na verdade, não tem contraindicação. Ela é indicada em todos esses casos, né? Inclusive para pessoas que não têm nenhum tipo de demanda, às vezes, que é simplesmente um processo de autoconhecimento, né? E entrar nesse processo aí. Não tem idade, né? Criança, adolescente, adulto, idoso, né? São todos bem-vindos e todos usufruem desse benefício da arte-terapia. Eu acho que tem um fator muito importante para valorizar a arte-terapia, no sentido da importância dela, né? Eu
eu trabalhei durante alguns anos mais ativamente com psiquiatria infantil, né? Por causa do meu trabalho no Hospital Espírita André Luiz, eu passei a trabalhar mais com adultos. E ultimamente eu tenho atendido não crianças, né? Porque eu trabalho com crianças, às vezes exige uma estrutura e até um consultório diferente. O meu consultório é montado para adultos, né? Ele já não tem mais os recursos. Já uma época eu ainda atendi alguns pacientes, mas agora eu atendo jovens, né? Pré-adolescentes e adolescentes vivendo esses problemas todos com depressão, ansiedade, medo, tentativas de autoextermínio, essa coisa toda. Mas quando eu comecei a trabalhar com psiquiatria infantil, a gente via que as crianças tinham, às vezes, muita dificuldade de verbalizar as coisas dela. E elas davam conta de trabalhar dentro de... Um deles era a ludoterapia, né, que era a terapia do brincar, né, que como a arte é algo importante para a vida, né, mas eles conseguiam fazer muito em psicodrama, né, que é um tipo de arte-terapia, né? Que é o trabalho da manifestação através do teatro, de todo esse contexto, eles fazerem esse trabalho. E era muito interessante. E outra coisa que eu queria dar testemunho da importância da arte-terapia é porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas como é que a gente vai fazer essas coisas e que resultado isso vai ter se é algo aparentemente não verbal? Então, dentro do hospital, a gente vê o quanto os pacientes melhoram, o quanto que ir para a atividade de arte-terapia, como também para a atividade de terapia ocupacional, tem algumas coisas que se misturam nesse caminho, né? Quanto que eles voltam bem quando eles produzem alguma coisa, né? Eu, durante muitos anos, ganhei muitas coisas que os pacientes faziam, caixinhas, porta-lápis, fazerem borboletas de folha de papel, né? Dobradura, com colagem, com aquelas coisas todas. E a alegria, a satisfação deles poderem estar produzindo alguma coisa. Então, não dizendo que não seja importante o trabalho do autoconhecimento, né? Que é o que a gente está aí o tempo todo falando, mas que só da felicidade, né, desses pacientes de conseguirem produzir alguma coisa. E quando você fala aí do seu ambiente, né? Aqui no Instagram não dá para ver muita coisa, mas ver que está colorido aí e tenho certeza que deve ser muito gostoso aí o seu consultório. Uma hora quero ter a oportunidade de conhecer. Mas eu vejo, por exemplo, uma experiência que aconteceu no hospital, que foi muito, muito bonita. Tinha um paciente que se internava muitas vezes, não interessa o diagnóstico, e, de repente, nesse contexto das lutas dele, ele é um artista.
E ele propôs ao pessoal do Departamento de Terapia Ocupacional e Arte-Terapia se ele poderia fazer pinturas para pintar as paredes das salas do hospital. Nessa época, a Otília era presidente do hospital. E isso foi autorizado. E ele fez um trabalho maravilhoso em todas as salas. Isso até hoje, tem que se pintar as paredes sem atrapalhar a pintura. E, de vez em quando, ele vai espontaneamente ao hospital, sem estar internado, para retocar o trabalho maravilhoso que ele fez. O quanto que isso mudou o ambiente, o quanto que isso alegrou o ambiente e o quanto que isso modificou a vida desse homem. A valorização que ele teve, a transformação da vida dele, né? Então, é um testemunho do quanto que a arte é capaz, né, de reformular essas coisas. Você estava falando aí do trabalho, eu queria fuxicar um pouquinho mais dentro dessas coisas, né? Quais são os tipos de materiais que são usados? Se existe restrição de materiais que podem ou não ser usados? E qual que é o critério? Você falou, por exemplo, assim, eu recebo alguém com uma música e essa música foi valorizada em termos da pessoa dele, uma preocupação com isso. Como é que são esses critérios de escolhas de trabalho de arte? Tanto assim, qual material que você vai trabalhar com o paciente, ou qual paciente que vai trabalhar com pintura, com modelagem, com dobradura, com colagem. Como é que isso é feito dentro dos critérios da arte-terapia? A gente fala que os materiais eles têm uma linguagem. Então, esses materiais eles estimulam certas emoções e eles auxiliam nesse processo da pessoa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, existem materiais que trabalham a fluidez, tá? O soltar. Então, por exemplo, trabalhar com tinta, né? Então, uma pessoa que tem uma característica de muita rigidez, de muito controle, né? Então, ela está precisando dar uma liberada, dar uma soltada, né? Mas isso, não adianta falar, né? A gente sabe que tem processo que, por mais que você fale, não adianta, né? Então, ela vai incorporando isso, sabe? Mas sem saber que está fazendo, né? Então, assim, a gente faz, digamos, vai conhecendo a pessoa, né? À medida que ela vai trazendo, né? No início a gente não estipula, né? A gente vai trazendo materiais diversos para ver como é que a pessoa responde àquele material, né? E aí, a partir daí, a gente vai conseguindo ter umas percepções e vendo aonde que tem alguns pontos que precisam ser mais trabalhados. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente controladora. Então, a gente vai procurar usar materiais com ela que tem essa linguagem exatamente do contrário, né? Para ela perder o controle. Então, tem gente que fica completamente desorientada na hora que às vezes tem um contorninho lá e ela não consegue com a tinta e sai fora daquela linha e né, ela dá aquela estressada. Mas é exatamente porque precisa trabalhar essa questão da perda do controle, do soltar, do deixar livre. Né? Existem pessoas que já é o contrário, que já está lá, né? Vive no mundo da lua,
né? Tá lá mais para lá, né? E precisa dar uma aterrada, precisa ter limite, né? Então a gente trabalha com materiais que já trazem um pouco dessa característica, lápis de cera, lápis de cor, e aí a gente vai fazendo propostas, né? Utilizando esses tipos de materiais. Né? Então, quer trabalhar, às vezes, a pessoa traz questões com o corpo, então você vai trabalhar, às vezes, alguma coisa com a dança, né? Com essa coisa mesmo da sensação mesmo. Então, são essas linguagens, né? Então, vai sendo tudo de acordo com o que a pessoa vai trazendo. E isso não é uma coisa rígida, isso vai mudando, né? Então, assim, num processo terapêutico, a gente tem uma ideia mais ou menos do que é que a gente vai trazer, né, para a pessoa. A gente não chega, sim, totalmente sem noção do que a gente vai ser trabalhado. Mas ele é muito do momento, né? Porque às vezes a pessoa ela traz uma demanda naquele momento que aí muda tudo, muda todo. Não, agora o momento não é para trabalhar soltar. O momento, às vezes, agora é para trabalhar essa questão, né, de dar uma organizada, de tentar dar uma centrada, e aí a gente vai usar recursos, né, que possam contribuir com esse aspecto. Né? E aí a gente vai trabalhando. Então, é à medida, né, da evolução da pessoa, a gente vai mudando essas linguagens. Né? Então, a colagem, ela traz determinados aspectos, então a gente vai usar a colagem. O início de um processo terapêutico, a gente usa muito a colagem, porque a colagem é um material, né? É uma técnica que a pessoa ela não tem que ter uma destreza, né? Porque uma das grandes resistências, assim, isso assim, é quase que 100%. Né? A pessoa chega no consultório, né, no ateliê terapêutico, e aí, primeiro, eu não sei desenhar, né? Eu não tenho muito jeito para arte, não tenho muito jeito para atividade manual, entendeu? Aí já chega já apresentando algumas defesas. Então, existem formas de ir quebrando isso aos poucos. Então, uma das formas é a própria colagem, porque não tem que ter destreza, né? Tá? Rasgou papel, ou então a fotocolagem que a gente pega de revista, né? Joga papel para cima e cola do jeito que tá lá, sabe? A gente vai fazendo umas coisas assim. Então, e aí a pessoa, aos poucos, ela vai quebrando essas resistências. Então, assim, e, obviamente, também a gente tenta, às vezes, utilizar materiais que são mais confortáveis, por exemplo, para a pessoa inicialmente, né? Também para não gerar uma resistência inicial, né? Às vezes a pessoa tem gastura de pegar em argila. Aí a gente dá, no segundo encontro, a gente dá argila para a pessoa. Ela não volta nunca mais, né? Não tem jeito. Não dá. Então, assim, a gente tem que ir sentindo. Então, tem alguns materiais que fica só depois que o processo já está mais em andamento, é que a gente tenta introduzir. Né? Mas a argila também tem a sua própria linguagem. A gente não vai usar a argila para qualquer coisa. Né? Então, assim, a gente vai construindo o processo. Agora, existem casos de pessoas, por exemplo, que já têm dificuldade com a coordenação motora fina, né? Então, a gente, às vezes, não vai dar a tesoura, né, para a pessoa, às vezes, tentar cortar alguma coisa. Então, estimula cortar com a mão, né? Porque, às vezes, ela pode se constranger, não consegue cortar, não tem a firmeza na mão, né? Pacientes com Parkinson, por exemplo, né? Às vezes é difícil. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? Pessoas que são mais idosas, às vezes não colocar uma tesoura na mão e usar mais a técnica de rasgar papel, ou então da pintura, que é mais fácil, né? Uma criança muito novinha também tem materiais que às vezes não dá para colocar, por questões até de segurança, né? Um estilete, ou dependendo da idade, até a própria tesoura. Né? Então, e aí, obviamente, assim, questões de alergia, isso tudo a gente tem que ficar,
prestando atenção, né? A gente, inclusive, pergunta antes se existe algum tipo de alergia, a gente procura usar materiais que são atóxicos, né? Que são próprios para isso, mas é sempre bom perguntar, né? Então, é basicamente isso daí, né? O material tem a sua linguagem, o paciente tem a sua linguagem, e a gente vai tentando usar essa linguagem de forma que essa conversa no final das contas, né, ela fique bacana, interessante, agradável, leve, né, e que a pessoa ela saia bem, né? O importante para nós é que de todos os encontros é muito importante que a pessoa saia bem, né? Então a gente procura sempre estimular isso. E quando eu estava falando lá no início da questão da diferença da aula de artesanato e tudo mais, porque a gente vê isso é muito comum, e eu até gostaria de pontuar isso aqui agora, porque confunde-se muito a arte-terapia com aula de artesanato, com aula de arte, né? Então, é muito comum a pessoa falar assim, você já terminou o curso, né? Como é que é seu curso? Então, aí você tem que explicar que não é curso, que não é aula, né? Que não vai aprender técnica, que não tem essa questão da estética, de apresentar aquele trabalho bonito, perfeito, esteticamente, né? Padronizado, não tem nada disso. Então, eu acho que é importante frisar isso, porque às vezes a pessoa ela chega achando que vai aprender técnica, né? Tipo assim, pintura em madeira. E aí não vai. E aí ela pode se frustrar naquilo dali, né? Então é importante frisar isso, né? As pessoas que estão ouvindo aí, porque é muito comum esse tipo de confusão, né? E quando o paciente chega e às vezes ele vem, às vezes por indicação, mas não conhece bem o que é o processo, é importante, né? A gente tem sempre esse cuidado de explicar, né, o que é, deixar claro que não é aula, que não vai ter técnica, não vai ter produto final, tipo uma bandejinha, um quadrinho, né, assim, porque não é a proposta, né? Às vezes pode até fazer uma coisinha ou outra, mas não é a proposta. No geral, é uma expressão totalmente livre, né? Que, logicamente, que vem após uma determinada sensibilização, dentro de um objetivo a ser alcançado dentro daquele processo. Né? Não é simplesmente chega aí e pinta. Não, não é assim. Né? A gente faz toda uma sensibilização, toda uma condução, até chegar no processo mesmo da expressão artística, do fazer artístico. Né? E aí, após aquilo, a gente vai conversar sobre o que foi feito, sobre o que foi sentido, né? E sobre o que ela conseguiu captar daquilo dali. Então, basicamente, é esse o processo aí, as linguagens. É muito importante que as pessoas entendam isso que você pontuou, né? Porque muita gente acha que realmente, por exemplo, se você for fazer um curso de crochê, você está fazendo arte-terapia, né? Se É. você for fazer um curso de pintura, você está fazendo arte-terapia, né? Se você coloca uma criança para uma escola de teatro, que ela está fazendo arte-terapia. Não, ela está fazendo arte. Não tem nada de errado, é extremamente terapêutico, Uhum. mas não é a mesma coisa. Que é algo que eu sempre falei, né? O problema da saúde mental, ele é um problema histórico, que é a área que recebe menos verba para poder trabalhar, e as leituras são muito mal feitas, porque às vezes os profissionais têm um tipo de formação muito voltada à questão biológica, né? Nós não podemos esquecer, não enfatizar, mas ainda a figura do médico tem esse lugar diferenciado nas equipes. Provavelmente isso vai mudando com o tempo, mas ele tem esse referencial.
E muito médico acha que terapia ocupacional também é a mesma coisa, só para ocupar tempo. E esse trabalho, ele é muito bonito e as pessoas precisam entender realmente esse contexto. Eu estou falando algumas experiências, porque eu acho que é uma forma de referendar o que vocês estão fazendo. Eu acompanhei no CPP uma criança autista e ela tinha muita dificuldade corporal. Era difícil dar banho, tocá-la, ela não olhava para o espelho, ela não se permitia tocar no corpo com cuidado, com carinho. E a equipe resolveu colocá-la, porque ela não tinha fala nem nada verbal, com uma terapeuta ocupacional. E essa terapeuta ocupacional, que foi uma das grandes responsáveis por trazer a terapia ocupacional para o Brasil, ela começou a trabalhar com ela, com massinha, tentando, ao lado dela, fazer corpinhos. E, no começo, era só ela que fazia. E é muito interessante. A menina dava muito trabalho e, em algum momento, ela destruía o trabalho da terapeuta. E, aos poucos, ela foi conseguindo fazer pedaços do corpo. E quando ela conseguiu fazer um bonequinho dentro da possibilidade dela, dentro disso que vocês trabalham, que o belo não é a beleza estética, mas o que faz. Aquele dia, a gente ficou muito emocionado, eu acompanhava o caso dela. Foi a primeira vez que ela se permitiu ir diante do espelho. Foi um trabalho longo, não foi um trabalho curto, né? Eu fiquei muitos anos junto ao CPP. Então, foi uma coisa assim, emocionante, porque ela nunca tinha nem chegado próximo ao espelho. Ela não parou, mas ela foi de frente ao espelho e veio embora. Então, a gente vê o quanto que esse trabalho, esse contato com as coisas, né, eles auxiliam a pessoa e, às vezes, de uma forma também não verbal. Uhum. Porque, em alguns momentos, você pode trazer algo para discutir, para trabalhar, o que ele sente, o que ele percebe, mas, às vezes, o só realizar, né, o só ele conseguir aquele momento, né? Eu estava aqui rindo da Gila, eu já vi muito paciente, o povo faz trabalho de grupo, né? O que o convênio faz, né? Nós não vamos criticar isso agora no momento. E, às vezes, tinha paciente com toque. Eles não tinham toque como doença principal, mas eles eram psicóticos com sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. A hora que punha a Gila na mão daquele povo, na frente, você via gente entrar em desespero, aquela cara, e assim, embora nervoso, xingando, nem falava o que era, né? Depois, a hora que ia se ver, tinha aqueles traços obsessivos-compulsivos. Tem coisa mais difícil, tem toque de limpeza, toque de várias coisas, pegar na argila, né? Ficar com a mão suja, não conseguem trabalhar com certas tintas, né? Mal usar lápis de cera para fazer trabalho.
Então, eu acho que é muito importante isto, né? E, e a gente vê o tanto que esse trabalho contribui para o, a tarefa, né, de auxiliar as pessoas, né? É uma pena que as pessoas não percebam isso. É uma pena que isso seja pouco valorizado, né? Até porque a arte nesse país não é valorizada de maneira nenhuma, né? Uhum. Então, infelizmente, né, nós não aprendemos isso ainda, né? Eu espero que a gente aprenda. E acredito que isso vai acontecer, não sei em que momento, mas acredito que isso vai acontecer. E que é importante esse trabalho como que você realiza. Então, eu gostaria que você, agora, né, antes da gente encerrar, falasse um pouquinho que você estava falando dos cursos que vocês oferecem. Uhum. E que vocês vão, a partir da semana que vem, oferecer, né, um curso. Então, eu acho que é a oportunidade de você falar do curso, né, e até explicar para as pessoas por que desse curso, né, dentro da perspectiva da arte-terapia, para quem não conhece, entender por que é importante entender cores para trabalhar com pessoas que estão buscando autoconhecimento ou que precisam se despertar para uma condição de se abrir para o autoconhecimento posterior. Uhum. Nós, né, com essa proposta aí de formação continuada, né, que eu expliquei lá no início, então na semana que vem, no dia 19, a gente vai iniciar um curso, né, ele vai ser ministrado pela terapeuta Eliana Moraes, e o curso é sobre o uso, né, o uso das cores na prática da arte-terapia. As cores, elas basicamente trabalham muito a questão das emoções. Então, e dentro do processo terapêutico, a gente trabalha emoção o tempo todo. Então, é muito importante, né, que o arteterapeuta ele esteja bem embasado, né, no uso desse recurso, que pode ser, assim, de diversas formas, né, mas ele vai usar a cor como base dessa proposta, para poder direcionar um processo, né, arteterapêutico, eficiente, né, seguro, baseado realmente em, em bases sólidas, né, de Conhecimentos pedir a palavra, científicos, né? assim, mas bases sólidas mesmo, assim, dentro da proposta, dentro da prática mesmo, que ele vai fazer com a pessoa, né? Vai utilizar com o cliente dele. Então, essa proposta ela pode ser de diversas formas, pode ser usando a tinta, pode ser usando papéis coloridos, pode ser usando o lápis, mas sempre usando a proposta da cor, porque as cores elas estão intimamente relacionadas com as nossas emoções. E isso é muito claro, basta a gente aguçar um pouquinho o nosso olhar, basta a gente aguçar um pouquinho, parar um pouquinho para, né, no momento que uma cor te chama atenção e ver o que ela te desperta. Né? Então, dependendo do jeito que a gente está, determinada cor chama mais a atenção da gente, né? Ou então, assim, hoje meu dia tá azul, né? Então, assim, qual é o significado desse azul para você? E isso, assim, no estímulo visual, isso é, assim, muito importante, né? Porque isso vai afetando mesmo o nosso psiquismo, né? Então, tanto que existe o trabalho da cromoterapia aí, né? Então, o uso das cores dentro também de um set arte-terapêutico, ele promove, né, muitas mudanças, né? Então, nesses casos aí que as pessoas estão
com o emocional muito ainda está mexido, está precisando de dar uma olhada com maior carinho, a gente faz o uso, né, o uso das cores com uma frequência maior nos nossos atendimentos. Então, é importante, esse curso vai ser voltado, né, para arteterapeutas e estudantes de arteterapia, né, como uma ampliação. E dentro desse curso também vão ser trazidos alguns aspectos da história da arte, de artistas que valorizaram muito essa questão da cor, como Kandinsky, por exemplo, porque tudo tem uma razão, né? A história da arte, tudo aquilo dali tem uma razão de ser, e essa razão de ser que a gente costuma trazer também para os atendimentos de arte-terapia. E eu não sei se tem tempo, Roberto, mas eu queria só frisar uma coisa que eu achei muito importante que você falou aí, que eu acho que vale a pena a gente, sabe, frisar, que é essa questão que parece que tudo hoje chama-se arte-terapia, né? Então, vai fazer um curso daquilo, vai fazer uma aula daquilo, e fala que é arte-terapia. E isso é um negócio que a gente, isso é muito sério, sabe? É uma coisa que nós, arte-terapeutas, assim, estamos, assim, sabe, pedindo, e a gente, por isso que a gente faz esses movimentos mesmo de divulgação, porque a arte-terapia, né, o arte-terapeuta, quem pode falar que está atuando em arte-terapia é o arte-terapeuta. E o arte-terapeuta, ele passa por 2 anos de especialização, né, com um número X de horas lá, ele tem o reconhecimento pelo MEC, pela União Brasileira de Arte-Terapia, né? A gente tem que fazer 100 horas de estágio presencial. Então, não é qualquer profissional que pode se denominar arte-terapeuta, né? Porque é um processo terapêutico. Nós estamos trabalhando com o psiquismo das pessoas, nós estamos trabalhando com a emoção das pessoas, nós estamos trabalhando com seres humanos, né? Com o bem-estar daquele ser humano, com a busca de respostas, com a busca do autoconhecimento, com a busca de uma melhora, entre aspas, de uma cura daquela criatura, né? Então, é muita responsabilidade. Então, não é qualquer profissional que pode atuar dessa forma. Então, muito cuidado quando, né, nas redes sociais a gente vê aí muita coisa, né? A arte-terapia, e quando você vai ver, é isso daí. É um encontro para fazer um bordado terapêutico, mas não é arte-terapia. Arte-terapia é um processo, né? É um processo terapêutico. Então, assim, que bom que eu estou tendo a oportunidade de falar isso, porque é algo realmente que nos preocupa, né? E é importante que as pessoas saibam disso, né? O profissional, ele é registrado, ele tem um registro na associação do Estado, ele é fiscalizado, né? Então, isso é importante, porque é a garantia daquela pessoa que vai buscar o serviço de que aquele profissional, ele é capacitado e ele está sendo fiscalizado, né? Pela sua atuação profissional. Eu estou colocando aqui, não sei se eu vou conseguir fixar, arroba entre linhas arte terapia. Então, a Madalena colocou aqui que a divulgação do curso está no perfil, né, do arroba entre linhas arte terapia. Então, a Kênia Bernadette colocou aí o interesse dela, querendo saber a inscrição, pedindo para vocês divulgarem mais o local, custo, horário. Fazem isso, me manda, Simone, eu vou colocar no meu story para a gente poder divulgar. Foi uma alegria, né? Eu acho que a gente precisa entender coisas melhores sobre arte. E eu queria, antes de deixar aí para você poder falar suas palavras finais, dizer que existe a questão da arte não só para a saúde mental, mas a saúde mental e espiritualidade. Eu vou tentar trazer para conversar com a gente uma pessoa muito interessante, não sei se você já ouviu falar, ela chama Elisa Pereira. Ela é uma médium de psicopitografia.
E ela se especializou e ela faz um trabalho, e ela tem esse livro, que chama Pintura Mediúnica, como terapia complementar espírita. É um grupo de São Paulo, um pessoal muito sério, que usa a pintura mediúnica como tratamento espiritual para as pessoas. Então, a Elisa é ligada, de alguma forma, ao pessoal da Associação Médica Espírita de São Paulo. Ela me mandou com muito carinho, eu pude ler o livro é muito encantador, é como o Dr. Fábio Naves apresenta, o livro em si é delicado, contando essa história desse trabalho, para a gente ver que a arte ela pode fazer para a saúde muito mais do que as pessoas entendem, né? Nós estamos aqui recebendo muito agradecimento a alguns amigos nossos, o Meire está aqui mandando um beijo para todos nós. Ela. Temos aí um monte de gente dizendo que adorou, cumprimentando. Então, faça suas palavras finais, estamos aí nos nossos últimos momentos. Eu queria te agradecer a possibilidade de poder dividir com você essa terça-feira. Adorei, porque é um tema que me encanta. Eu acho que a gente precisa aprimorar tanto a arte-terapia como terapia ocupacional, como técnica de trabalho, não como um elemento, como os convênios, às vezes, cobram dos hospitais para ocupar tempo de paciente no hospital, né? Mas ser usado no seu sentido real, na prática individual. Então, as palavras estão com você aí antes do nosso encerramento. Eu também, assim, amei, né? Foi muito gostoso, uma conversa super gostosa, agradável e importante, né, para nós, para o nosso trabalho de divulgação, porque nós estamos nesse propósito de divulgar arte terapia, né, aqui em Minas, que o movimento ainda é muito, muito pequeno, né? Ainda as pessoas não têm esse conhecimento. Então, assim, foi um momento, assim, muito prazeroso, muito gostoso. Agradeço demais pela oportunidade, né? Tenho certeza, assim, agradeço pelas minhas amigas aí do Entre Linhas, a Madalena, a Beth, a Eliane, tenho certeza que elas também, né, estão agradecendo aí. E assim, muito obrigada mesmo. E com relação ao curso, realmente eu falo demais, acabou que eu esqueci, né? O curso é online, ele é online, todas as terças-feiras vão ser 4 encontros, de 18h30 até as 21h30, tá? Mas lá no nosso perfil, @entrelinhas arte terapia, tem o flyer direitinho, tem o meu contato da Madalena para maiores informações, podem entrar em contato com a gente, será um prazer esclarecer e esclarecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho também. Agradeço demais, Roberto, pela oportunidade. Foi uma delícia. Obrigada. Eu que agradeço. Algumas pessoas perguntaram, essa live vai ficar gravada no Instagram, né, Dr. Roberto Lúcio, né? Quem quiser pode indicar para outras pessoas, nós vamos passar para a minha equipe, eles têm lá uma forma de tentar passar isso para nível de YouTube, para ficar um link mais fácil. Quem não conhece o nosso trabalho, né, de saúde mental e espiritualidade, nós fazemos postagens todos os dias refletindo sobre isso. Nós temos o canal do YouTube, DR Roberto Lúcio YouTube, sobre saúde mental e espiritualidade, com dezenas de palestras, de temas diferentes, falando sobre saúde mental e espiritualidade, trazendo essa nossa experiência. Simone, beijão no coração, beijo também para essa família linda. Um beijão para todo mundo, até terça-feira que vem. Até, obrigada. Tchauzinho.